Fala galera, tranquilo? Vamos lá, ó. Começando nossa semana aqui, hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui de como que você avalia um sensor de posição de borboleta, um sensor de posição angular de qualquer tipo de componente, né? Um TPS que a gente chama, que é um sensor, todo sensor que é alimentado com negativo, positivo e manda um sinal para a unidade de comando, você vai conseguir avaliar dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. O exemplo aqui é uma Tracker, uma Chevrolet Tracker 2008 com problema de aceleração. A cliente reclama que quando o primeiro passo aqui no diagnóstico, ele começa como, né? A gente fala até nos nossos treinamentos aí bastante na parte de gestão, sempre você tem que conversar com o cliente para entender a falha, a dúvida, o defeito que ele reclama do carro. E ela fala, a cliente reclama aqui, relata que ali 2.000 RPM mais ou menos o carro falha, passou disso não e abaixo disso não. Então tudo já tendencia, para quem entende o funcionamento do veículo, do sistema de injeção, isso já tendencia a um sensor de posição da borboleta, tá? Temos que tomar cuidado, sistemas aí modernos com EGR, com um monte de componente que pode também surtir o mesmo efeito. Então aqui não foi diferente, primeiro passo scanner, entramos aqui com o osciloscópio, né? Aqui o motor, aqui eu tenho o sensor de posição da borboleta, né? Mede a posição angular aqui da borboleta e eu estou fazendo a captura, sensor com negativo, né? No fio de no fio de cima, positivo no fio de baixo, e no fio central eu tenho o sinal de resposta, que é o nosso cursor, aonde em cada posição ele tem uma resistência diferente e ele vai me dar um resultado diferente. Então, entrando aqui com o osciloscópio, né? Tem que ter uma sensibilidade. O osciloscópio é uma ferramenta diferente do scanner e a gente saber em qual momento a gente utiliza cada uma é bem legal. Aqui eu vou mostrar o defeito que dá pra gente enxergar das duas formas, tá? Aqui, como é um equipamento que você mede tensão, corrente em tempo real, numa velocidade real, então você tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas nessa imagem aqui, ó, como é um defeito intermitente, você tem que ter um pouco de cuidado para enxergar. Mas ó, no começo da aceleração eu já tenho aqui o que parece um ruído, né? Para muitos osciloscópios, se eu não estiver filtrando, aqui eu estou usando um filtro, se eu não estiver filtrando, isso aqui vai ficar impossível de enxergar, tá? Então, toda captura lenta, que eu tenho uma captura, uma imagem lenta, que eu tenho que abrir bastante esse tempo, né? Eu estou trabalhando com 500 microsegundos por divisão, aonde vai me dar uma tela de 5 segundos, né? Com uma tensão baixa, uma tela de 10 volts, sempre vai gerar captação de ruído. Então aqui, o que é o melhor? Motor parado não funciona. Motor parado, você vai só ligar o contato para fazer essa avaliação, tá? Então, ó, aqui uma tendência de falha se repete aqui no mesmo lugar, que se repete aqui no mesmo lugar, né? Se isso aqui tivesse em lugares diferentes, a gente poderia concluir como um ruído, né? Deixa eu ver se com uma mão só aqui eu consigo aplicar um zoom aqui, ó. Vamos ver, ó. Consegui aplicar o zoom, ó lá. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma ruptura na pista? Não, eu tenho uma resistência, né? Nesse ponto eu tenho uma resistência onde essa tensão abaixa, ó. Vou tentar puxar aqui pro lado, ó. Ó, puxei, vou até o outro lado lá, ó. Ó lá, a mesma coisa, né? Ó lá, tem uma resistência no mesmo ponto. Aí eu vou lá pro outro lá, ó. Ó lá. Aqui eu já tenho uma tendência um pouco maior. Então eu venho acelerando, chega nessa posição, eu tenho uma resistência, um desgaste ali na pista e a tendência da tensão, como eu criei uma resistência, né? Lei de Ohm, eu diminuo essa tensão de captura. Tá, então com o osciloscópio tem que ter uma expertise, tem que saber capturar, tem que saber o que quer enxergar. Só que também, ó, com o scanner aqui, se você tiver um pouco de atenção, você consegue medir. Eu estou utilizando o Ravenscope, ó, eu estou numa tela onde eu tenho os valores e o gráfico, ó. Então, muito fácil aqui a gente acelerar isso aqui, né? Eu vou acelerar, ó, eu vou começar a aceleração aqui, deixa eu virar aqui a tela, ó lá, e a gente vai ver, ó, eu vou acelerando, ó lá, acelerei, ele tá no vermelho porque ele tá acima de 15%, que ele fala que, ó lá, ó a descontinuidade, ó lá, ó, mantive, ó lá, tá vendo? Ele aqui no scanner, ó lá, descontinuou, né, ó. Se eu passar daquela aceleração de crítica, ó lá, acelerei um pouco mais, eu já não tenho a descontinuidade, por quê? Eu não tenho desgaste na pista naquele momento.
Se fosse um ruído, concordam que daria em todos os momentos aqui, ó, de novo, soltei totalmente para zero, ó. Se eu acelerar um pouquinho só e manter, ó lá, eu não tenho a descontinuidade, tá vendo? Se eu acelerar um pouquinho mais e manter, eu também não tenho. O defeito não tá nesse momento, ó. A hora que eu acelerar um pouquinho mais, em torno de 17 ali por cento, ó. Olha lá, mais ou menos aqui, eu começo a ter a descontinuidade, tá? Olha lá, ó. Então é isso aí, ó. Um sensor de posição de borboleta você pode avaliar de várias formas. O importante é você saber como ele funciona, que é o primeiro momento, como você captura. Você pode fazer o teste com osciloscópio, como se trata de um sinal lento, né? Se é um sinal, uma Redicam, um sinal muito rápido, o scanner não vai ter essa possibilidade de ajudar a gente, né? Vou virar aqui a câmera para a gente bater um papo. É isso aí, viram então que é um sensor bem simples, né? Se a gente for avaliar o funcionamento dele aí, é um componente muito simples, porém, se você vacilar ou não tiver o conhecimento, ele pode te induzir ao erro, né? Dependendo da captura. Se eu te mostrar uma captura dessa com osciloscópio sem um filtro legal, um equipamento que filtra, você não vai conseguir enxergar aquilo ali. O ruído vai tomar conta da imagem e você não vai conseguir ver. Então é legal a gente sempre o quê? Treinamento, literatura, a gente saber o componente que a gente está mexendo. Muito cliente, muito aluno chega aqui no nosso treinamento achando que se ele entender, se ele souber manusear o equipamento, ele arruma carro. E na verdade é um conjunto de coisas. Saber manusear o equipamento, saber como o componente funciona e sim aí você chegar à definição de um defeito. Diagnóstico aqui de menos de 5 minutos, avaliando com toda precisão, né? Sem onerar aí o cliente, né? Então é isso. Nossos treinamentos a gente ensina todo esse passo a passo, né? E o cliente aqui também ganha na rapidez do diagnóstico e também minimizando aí a troca de peça indevida, beleza? Fica a dica, espero que vocês gostem, espero que ajude. Até o próximo vídeo, um abraço.